Deus esteja abençoando a tua vida, a oportunidade que o pastor Diego está nos dando de falar à igreja, de trazer uma mensagem contida na Bíblia, para a edificação do nosso coração, para nosso crescimento espiritual. Que Deus esteja nos abençoando e que Deus esteja falando ao teu coração e ao meu coração. Aqui nós tínhamos um pastor, saudoso pastor Adilson. Ele sempre que ia pregar, ele falava assim com as irmãs, né, com os irmãos, claro, irmãos, orem por mim. E assim eu falo para você, ore por mim. Ore por mim. Tá bom? Amados, a mensagem que nós vamos aprender de Deus esta noite está lá no Evangelho de Marcos. Marcos, no capítulo 10. No capítulo 10, lá a partir do versículo 46, diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas gritou mesmo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ouvindo que era Jesus, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. O que eu vejo aqui nesse encontro de Jesus esse encontro de Bartimeu com Jesus, é que ele não perdeu a oportunidade. E é um perigo quando a gente perde as oportunidades na nossa vida. É um perigo quando as coisas se apresentam para você, as chances da vida, as chances que Deus te dá, e você não aproveita, você não agarra aquela oportunidade, e aquela oportunidade você nunca mais vai ter. A vida vai passar e você nunca mais vai ter a chance, a oportunidade de conseguir aquilo que você perdeu pelo caminho. Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Jesus passou por Jericó, como ele vinha passando por várias cidades, e ele estava a caminho de Jerusalém. Jesus estava a caminho da morte, a caminho do sacrifício. Ele ia dar a sua vida em Jerusalém. E ele passou por algumas cidades e Jericó foi uma delas. Jericó fica ali na Judéia, hoje faz parte da Cisjordânia, né? Fica num outro país. E ele, passando ali em Jericó, ele teve alguns encontros ali com algumas pessoas que não perderam a oportunidade do encontro com Jesus.
Um dos encontros que ele teve ali foi com uma mulher que estava há 12 anos sangrando. 12 anos com uma hemorragia que não parava, que não tinha fim. Você imagina as mulheres aqui presentes, você imagina os recursos que nós temos hoje, naquele tempo não tinha os recursos que nós temos hoje. Você imagina o sofrimento daquela mulher, você imagina como aquela mulher passava os dias dela sangrando, jorrando sangue, que não parava, que não parava. E a Bíblia diz que aquela mulher havia procurado médicos, aquela mulher havia procurado especialistas da época. Na época a medicina, talvez fosse medicina com ervas, com outros preparados da época, mas nada disso adiantou. E ela soube que Jesus ia passar na cidade. Olha, vai passar na cidade Jesus de Nazaré. Vai passar. O rabi, o mestre. E ele tem curado muita gente. Onde ele passa, ele tem curado muita gente. E aquela mulher, então, ela pensou, não vou perder essa oportunidade. Não vou perder. Eu vou atrás de Jesus. Talvez ela pensasse que Jesus passasse ali sozinho, com umas 2 ou 3 pessoas, com ele. Mas não, Jesus estava com uma multidão. Jesus estava com muita gente ao redor dele. Muitos seguiam Jesus, alguns por curiosidade, outros porque queriam uma bênção, outros porque queriam tentá-lo para pegá-lo numa falha qualquer. Mas o negócio é que Jesus, aonde ele estava, aonde ele passava, muitos o seguiam, muita gente, a multidão era enorme com Jesus. E aquela mulher então falou, eu tenho que vencer os obstáculos. Eu não posso perder essa chance. Eu não posso perder essa chance. Eu tenho que alcançar Jesus para alcançar esse milagre. E ela, fraca como estava, talvez com anemia, né? Na época, talvez nem a medicina da época não sabia disso, talvez com anemia, talvez com outras fraquezas no organismo, pela falta do sangue, né? Pela perda de sangue. E aquela mulher, então, ela foi se rastejando, e ela venceu aquele obstáculo da multidão. E ela pensou, eu não preciso nem encostar nele, não quero nem encostar na pele dele. Basta que eu encoste, basta que eu toque no seu manto, basta que eu toque na sua roupa. E aquela mulher, então, tocou nas vestes de Jesus, arrastando-se pelo chão. E Jesus para. E Jesus para, quem me tocou? Mas, Senhor, quem te tocou? Está todo mundo te oprimindo, todo mundo te tocando. Não há, como quem te tocou? Está todo mundo te tocando, não. Não. Alguém me tocou diferente. Aí eu penso daí um ensinamento para nós, para mim e para você. Quando nós tocamos em Jesus diferente, Ele para. Ele para te atender. Ele para te abençoar. Pode ter milhões de pessoas querendo tocar em Jesus. Mas se você toca nele diferente, se a tua oração é feita com fé, é feita crendo que Ele o fará,
Ele para. Minha serva me tocou diferente. O meu servo me tocou diferente. E aquela mulher então ficou curada. Jesus falou: vai, filha, a tua fé te salvou. Tua fé. E ele seguiu. E um outro encontro que ele teve ali em Jericó foi com Jairo, um dos principais da sinagoga ali de Jericó. Ele tinha uma filha de 12 anos. E essa filha de Jairo, ela estava gravemente enferma. E Jairo então chama: mestre, mestre, minha filha está lá em casa e ela está gravemente enferma. E as pessoas: você vai incomodar o mestre? A tua filha já morreu. A tua filha já morreu. Você vai incomodar o mestre? Vai fazer ele sair do caminho dele, da trajetória dele, para ir na tua casa. A tua filha está morta. E Jesus então fala: vamos lá, Jairo. E Jesus então chama alguns discípulos e vai à casa de Jairo. E na casa de Jairo, ele entra e as carpideiras, né? Não sei se vocês sabem o que é carpideira. Carpideira é que aquelas mulheres eram pagas para chorar nos velórios. As carpideiras estavam ali chorando: não, ela já está morta. Jesus: ela não está morta, ela dorme. Ela dorme. E Jesus então entra nos aposentos onde estava a menina de 12 anos, e ele então fala para ela no aramaico: Talita cumi. Menina, levanta. E ela se levantou. E ele diz: dá alguma coisa para ela comer, alimenta ela. Jairo também enfrentou um obstáculo. Qual foi o obstáculo de Jairo? Porque as pessoas dizem: Jairo, não incomoda o mestre, Jairo. A mesma coisa falam para você. Você já está orando já há 5 anos. Você já está fazendo esse pedido a Deus durante 5 anos, 10 anos. Você não desanima, você não enjoa de orar. Se Deus até agora não te atendeu, é porque Ele não vai te atender. É porque Deus não quer te atender. Mas continua, amado. Minha amada, continua orando. Continua orando. Eu não sei quais são os motivos da tua oração. Eu não sei se é uma enfermidade. Eu não sei se um familiar teu que precisa de oração. Eu não sei porquê. Mas Deus te diz nesta noite: continua orando. No momento exato, Deus vai falar: Talita cumi. Menina, a ti te digo, levanta-te. E você vai ver um milagre na tua vida, como Jairo viu na vida dele. Um outro encontro também que Jesus teve ali em Jericó. O interessante é que Jesus não passaria mais em Jericó. Jericó era a última estação dele ali, antes de chegar a Jerusalém. Ele estava indo para Jerusalém. Jesus não passaria mais. Se aquelas pessoas perdessem, se aquela mulher hemorrágica perdesse aquela chance daquele encontro com Jesus, nunca mais ela ia morrer ali se esvaindo em sangue ali. Um outro encontro que Jesus teve também com uma outra pessoa que teve que vencer obstáculos físicos.
foi um homem chamado Zaqueu. Zaqueu, ele queria ver Jesus. Ele falou, eu quero ver o mestre. Eu quero ver. Zaqueu era um homem rico. A Bíblia diz que ele era um homem rico. Tinha dinheiro. A conta bancária cheia, pupuda. E Zaqueu, então, ele tinha um obstáculo, ele tinha uma dificuldade para esse encontro com o mestre. Jesus passava e a multidão ali acompanhava Jesus e ele queria ver. Por que ele não conseguiria ver? Porque ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura. Ele falou, não, eu tenho que ver o mestre. Eu tenho que ver. Tem muita gente que desanima, sabia? Tem muita gente que diante das dificuldades, a pessoa desanima. Não está dando. Não está dando, eu vou desanimar. Quero mais tentar nada não. Vou seguir minha vida, seguir minha vidinha, do jeito que ela está mesmo. Quem sabe se lá no futuro a gente consegue alguma coisa. Tem que vencer, amado, as dificuldades. Tem que vencer. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Se é familiar, se é, sei lá, física, eu não sei. Mas tem que vencer. Deus quer que você lute. Deus quer que você batalhe. Deus quer que você corra atrás da tua bênção. Da tua bênção. Nada vai cair de mão beijada para você. Nada vai cair do céu para você. Tudo que você quiser, você vai ter que alcançar com os teus esforços, através das tuas orações, da tua fidelidade a Deus, através da tua tenacidade para você alcançar aquilo que você quer. Zaqueu falou, eu não estou conseguindo ver o mestre. Eu sou de pequena estatura, eu sou baixo. As pessoas são altas, as pessoas tampam a visão, eu quero ver o mestre. E Zaqueu então correu à frente, e Zaqueu então, eu tenho que conseguir um jeito. Ele viu lá um pé de sicômoro, que no Brasil acho que nem tem sicômoro, mas em Israel tem. É como a tâmara, né? Então, Zaqueu então subiu naquela figueira brava e dali ele conseguiu ver o mestre. Aqui eu consigo. Quando ele passar aqui, eu estou aqui em cima, eu vou ver. Estou aqui. Fiquei mais alto que todo mundo. E ele, olhando, só que ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia que Jesus é onisciente. Ele não sabia que Jesus sabe todas as coisas. E ele está dali olhando, a hora que ele passar eu vejo. E ele está olhando, quando Jesus passou, Jesus parou na frente dele. Zaqueu, desce. Desce porque hoje me convém pousar na tua casa. Nós vamos cear na tua casa. Zaqueu, Senhor, e diz que Zaqueu desceu, surpreso com a habilidade do mestre, né? A habilidade santa do mestre. E ele desceu, e Jesus então foi à casa de Zaqueu. E Zaqueu não tinha problema de saúde, pelo menos a Bíblia não narra que ele tinha um problema de saúde.
tinha problema com o dinheiro, porque era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos, chefe dos publicanos, que eram aqueles que trabalhavam para os judeus, para o governo, que trabalhavam para os romanos, para o governo romano. Então naquele dia, ele viu o mestre entrar na casa dele, e falou: mestre, hoje eu devolvo tudo que eu já roubei de todo mundo. Tão bom se acontecesse isso lá em alguns lugares por aí, né? Tão bom se isso acontecesse em alguns lugares por aí, resolvessem devolver tudo. Aí, aparecessem alguns Zaqueus arrependidos por aí. Mestre, hoje eu devolvo tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei. Vou devolver tudo para as pessoas. Que bom. E Jesus então, hoje, Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Hoje entrou salvação na tua casa. Porque quando há salvação, há uma mudança. Nós vimos hoje ali o batismo da Isabela, né? O batismo da Isabela. Eu tive uns 2 contatos com a Isabela na classe que nós temos ali. Classe de 2, né? E tive os 2 contatos com ela, como estou tendo com a irmã Rosângela e o irmão Guilherme, né, irmão Guilherme? Irmão Guilherme. Então, quando há mudança, né? Aonde eu quero chegar? O batismo, não estou saindo do assunto não. O batismo não é para converter ninguém, mas era para os convertidos, para aqueles que estão convertidos. E Zaqueu, então, naquele dia, ele se converteu. Ele entregou o coração dele a Jesus. Ele se converteu a Deus. Passou a trabalhar honestamente, passou a realizar a função dele com honestidade, e seguiu a vida dele lá. A Bíblia depois não conta. Vamos lá para o Bartimeu, que nós lemos aqui. Bartimeu, nem a Bíblia se preocupa em dizer o nome dele. Tinha nome. A mulher hemorrágica também não sabemos o nome dela, né? Sabemos o nome do Zaqueu, né? Do Jairo. E Bartimeu, nós não sabemos o nome de Bartimeu. Aí você diz, mas não era Bartimeu? Não, não é Bartimeu. Bartimeu porque é filho de Timeu. Bartimeu, filho de Timeu. Bar-Jonas, filho de Jonas. Naquele tempo as pessoas não tinham sobrenome. Não havia sobrenome. A pessoa era chamada pelo lugar que nasceu, por exemplo, Maria Madalena, Maria de Magdala. Simão Cirineu, Simão de Cirene. Né? E assim as pessoas eram chamadas. João, ou Batista, aquele que batizava. Era a função dele. E Bartimeu, então, ele estava ali à beira do caminho, talvez, coitado, o que estava em pior situação ali, financeira, talvez fosse Bartimeu, né? Filho de Timeu. A mulher hemorrágica já tinha gasto bom dinheiro com médicos, né? Talvez não fosse tão desprovida assim de dinheiro. Zaqueu era rico, Jairo era principal da sinagoga, e Bartimeu era o mais desprovido de dinheiro, né? de grana. E ele, sentado ali à beira do caminho, pobre, uma capa. Eu estive pesquisando e
ouvi dizer que esta capa era um sinal dos romanos para dizer aqueles que pediam, mas o romano ia dar uma capa para o pedinte? Não, creio que aquela capa era uma forma de Bartimeu, então, se agasalhado, frio, alguma coisa assim. E Bartimeu, então, ele ouviu que ia passar Jesus ali. Jesus passou. Ele, então, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não perdeu a oportunidade. Não perdeu a chance. Não perdeu o encontro que ele poderia ter naquele dia. Não sei se era tarde ou era amanhã, não sei que horas eram do dia, mas ele não perdeu a chance do encontro. Quando ele ouviu: olha, Jesus de Nazaré está passando aí. Jesus, filho de Davi, está passando aí. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E chamou as 3 vezes, e as pessoas começaram: ô Bartimeu, poxa, rapaz, você está perturbando o mestre, o mestre está passando, está fazendo a missão dele, o trabalho dele, e você está perturbando o mestre para ele parar. E ele continuou. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas às vezes querem nos tirar do caminho da fé? E se eu fosse você, eu não orava muito por aquele filho, não. Se fosse você, eu não orava mais por aquela filha, não. Não tem jeito não, rapaz. Já é destino. Ela já foi criada assim. Se fosse eu, desistia. Você já está na igreja há tanto tempo. Você tem orado, você vai à reunião de oração, você vai às vigílias, e você vai aos cultos, e você até agora não conseguiu nada. Mas não desiste, amado. Faz igual o Bartimeu, filho de Timeu. Não desista, não desiste. Não desiste, continua orando. Deus está ouvindo a tua oração. Deus está ouvindo a tua oração, amado, meu amado, minha amada que está aqui nessa noite. E você que está aí assistindo aí o vídeo. Não desista das orações. Tinha uma irmã aqui, pastor Eronildo lembra dela, foi ovelha do pastor Eronildo, irmã Ruth. Irmã Ruth. Quem lembra da irmã Ruth? Irmã Ruth, né? Irmã Ruth, olha lá. Um bocado de gente lá. Irmã Ruth orou não sei quantos anos pelo marido dela. Foi isso, Lindinete? Não foi isso? Orou não sei quantos anos pelo marido dela. Não sei se foi 10 ou 12 anos. Eu vou contar porque isso é público. Ela teve época dela chegar em casa, ele trancar a porta por dentro, porque ela estava vindo da igreja, trancar a porta por dentro e não deixar ela entrar. E ela orando. Quando foi um dia, houve lá uma ruptura e ela teve que sair de casa. Não sei se ele mandou, alguma coisa assim. E ela esqueceu a Bíblia. Ela esqueceu a Bíblia em casa, irmã Ruth. Eu estava no coral, né, irmã Ruth, os filhos dela, Miqueias, né, Jonas,
Jonas faleceu, né? Jonas faleceu. Então, esqueceu a Bíblia em casa, né? E ele começou. É por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, se autoproclama, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão de corpo, alma, juntas e medulas. É apta para discernir as intenções do coração. É viva, a palavra de Deus é viva. É viva. Quando você lê, e o Espírito Santo de Deus ele está te orientando, interpretando para você, ela trabalha no teu coração, Deus trabalha, porque é a palavra dele, é a palavra dele. O livro fechado é um livro, mas quando você abre ele com fé, é a boca de Deus falando contigo. E aquele homem então se converteu. Eu não conheci ele não, Lidinete. Não conheci, não conheci o marido dela. Eu soube da história porque ela mesma contou. Mas eu não conheci. Eu sei dizer que ele depois se tornou diácono, não foi isso? Não me lembro. Não. Eu sei dizer que ele se converteu e foi alguém fiel a Deus. Então, amado, a oração. Por que você não gosta? A Bíblia fala nos heróis da fé. Heróis da fé. Os profetas, os patriarcas, todos aqueles que vieram antes que nascesse o Filho de Deus encarnado, eles creram que nasceria o Messias. Eles morreram crendo que nasceria o Messias. A certeza que nasceria o Messias. Profetizaram sobre o Messias. E o Messias nasceu. E o Messias nasceu. O herói da fé. Talvez se fosse alguém sem fé, eu orei há tanto tempo, não vai nascer Messias nenhum, não. Não vai nascer Messias. Eu já orei tanto tempo, mas eu acho que não vai nascer, não. Mas eles morreram na fé. Morreram sabendo que o Messias viria. E o Messias veio. E o Messias veio. O Cordeiro de Deus veio. O Cordeiro de Deus veio. Outro dia eu estava dando uma ilustração com alguns irmãos ali na classe. Eu acho que era até com o Jorge. A ilustração que quando Abraão levou o filho Isaque para sacrificar, lá nas terras de Moriá, né, num dos montes das terras de Moriá, Abraão fez o altar, colocou as pedras, colocou a madeira, deitou Isaque, amarrou Isaque, filho dele, o filho da promessa, E ali naquele ritual, ele pegou o cutelo, quer dizer, o machado, e para sacrificar. O anjo do Senhor bradou: não toques no garoto, não toques no menino. E ele olhou, tinha um cordeiro preso nos galhos. Aquele cordeiro ali era Jesus, que foi providenciado por Deus, porque a morte era nossa, a morte era minha, a morte era tua. A morte era nossa,
mas Deus providenciou o cordeiro, para que o cordeiro, então, se sacrificasse. Outro dia, eu estava fazendo uma pergunta para uma pessoa, falei assim, quem matou Jesus? Foram os romanos, foram os religiosos da época, foram os judeus, foram outras pessoas da época lá, os essênios, os zelotes, e eu falei, Jesus se entregou, ninguém matou Jesus. Jesus morreu porque Ele quis morrer. João 10:17, vai dizer, dou a minha vida para depois tomá-la. Ninguém a tira de mim. Ninguém a tira de mim. Porque se Jesus não quisesse, Ele não morreria. Ele morreu por amor a você, por amor a mim. Jesus não é um mártir. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado pelo meu pecado, pelos teus pecados. Porque se Jesus não tivesse entregue a sua vida, estaríamos indo agora para o inferno. Todos nós. Mas nós não vamos para o inferno. Não vamos para o lago de fogo. Porque o Cordeiro foi morto. E o Cordeiro foi sacrificado. Porque Ele quis ser sacrificado. O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. Então, meu amado, Bartimeu, ele descobriu isso tudo. O Espírito Santo de Deus ali tocou em Bartimeu, falou, chama por ele. Chama por ele. E Bartimeu chamou. E Bartimeu, então, chamou. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, então, parou, traz ele aqui. E trouxeram Bartimeu. O que queres que eu te faça? Jesus sabia, Jesus sabe todas as coisas. Jesus sabe tudo sobre a tua vida, sobre a minha vida. Mas Ele quer que você diga, Ele quer que você fale, Ele quer que você pronuncie, Ele quer que você confesse. Tá? Senhor, eu quero ver, eu quero ter visão. E Jesus então dá a visão a ele, fala, agora você vai. E ele não foi, ele foi e seguiu Jesus. Bartimeu, mesmo sendo cego fisicamente, ele enxergava espiritualmente. Tem muita gente que não é cega fisicamente, mas não enxerga espiritualmente. Então, meu amado, eu preparei aqui um script aqui, nós nem lemos aqui, porque o que Deus foi me dando falar, a gente vai falando. Tá? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa colocar a mão dele de poder na tua vida. E Ele manda dizer para você, não pare de orar. Continua orando. Continua orando porque Ele vai te atender. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar, amado. Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai. Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Porque o Teu Santo Espírito falou ao nosso coração nesta noite, Pai. Aprendemos muito contigo, Pai querido, nesta noite. Porque tudo que Tu falaste aqui, Senhor Deus, Tu falaste, Senhor Deus, para o nosso conforto e como nossa resposta, Pai. Meu Deus, eu te peço, meu Deus, que Tu não deixes ninguém deste auditório sem a Tua presença, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor esteja visitando cada um aqui nesse lugar, Pai querido. Colocando a Tua mão, meu Deus, ali no coração de cada um, Pai querido. E também nesta pessoa que está vendo aí o vídeo, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Que Deus abençoe, querido, que Deus possa abençoar na tua vida.